já está posta e eu quero ficar mais perto de você. Então nós vivemos uma batalha. E Paulo diz no texto de Coríntios, que nós lemos aqui, 1 Coríntios, que fizemos essa leitura, Paulo vai dizer que ele combate, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. E ele diz, porque eu, assim, vamos ler o texto, 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa certa, assim combato, não combatido no ar. Então Paulo é claro, ele é explícito quando ele diz que vivemos uma batalha, em um combate. Por isso que ele, no versículo 27, ele dá o conselho, ele dá a orientação. Ele diz, antes eu subjugo o meu corpo, eu sujeito o meu corpo, eu reduzo meu corpo à servidão. Eu ponho o meu corpo a serviço do Espírito, não a serviço da carne. Ele, no versículo 24, diz, vocês não sabem que aquele que corre buscando um prêmio, ele está falando aqui dos atletas, eles, na verdade, correm, mas é um só que leva o prêmio. Então, meus amados, nós vivemos em um tempo de batalha, vivemos em um tempo de guerra espiritual. E essa noite vamos começar esse seminário. Esse seminário, ele tem o objetivo, sabe, de trazer salvação, cura e libertação. Amém? Repita comigo, salvação, cura e libertação. Salvação, cura e libertação. Aleluia. Então vamos começar, meus amados. Gálatas 6, do 1 ao 12. Gálatas 6, do 1 ao 12. Paulo diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. Paulo, ele vai nos direcionar, meus amados, para restaurar uns aos outros, levarmos as cargas uns dos outros, ajudarmos uns aos outros. E nesse contexto de batalha espiritual, nós precisamos entender que somos um corpo, que somos o corpo de Cristo, que somos uma unidade. Logo nós precisamos entender e compreender que vamos ajudar um ao outro, fortalecer um ao outro, levar a carga um dos outros. Sabe por que Deus quer que nós façamos isso? Porque nós somos espirituais. A gente tem que entender isso. Por quê? Porque se nós somos espirituais, isso nos capacita, sabe, em parceria com o Espírito Santo, nos capacita a fazer esse trabalho espiritual, a ajudar o outro, a compreender o outro, a levar a carga do outro e também a ministrar ao outro libertação e cura. E no entanto, esse trabalhar do Espírito para libertar, para curar, vai alcançar povos, vai alcançar nações. Uma igreja curada, uma igreja sadia, saudável, uma igreja pura, ela é instrumento de Deus para salvar, libertar e curar. Agora a gente precisa entender que muitas vezes a pessoa se encontra com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, nasce de novo, mas ainda carrega em si
peso, carrega em si, às vezes, até maldição. Mas alguém vai dizer: mas eu fui livre da maldição. Alguém poderá dizer: mas Cristo se fez maldição por mim para que eu me tornasse bênção. Amém? Foi isto. Cristo nos libertou da maldição da lei. Mas há muitas pessoas, irmãos, que carregam, sabe, da sua geração, dos seus genitores, sérios problemas. E isso nós chamamos de espíritos familiares. Amém? Então nós precisamos, primeiro de tudo, ter um espírito humilde. Primeiro de tudo, precisamos ter uma humildade. Por que isto, apóstolo? Porque quando eu sou humilde, eu posso reconhecer em mim que necessito ser trabalhado, necessito de libertação. Porque um dos problemas sérios que nós enfrentamos nessa questão de libertação é a arrogância, a soberba, a presunção e o orgulho. Tudo isso são espíritos. A pessoa fica orgulhosa: eu não preciso disso. Pessoa arrogante: eu não tenho nada disso. Presunçosa: eu já sei de tudo. Amém? O termo grego para salvação é sozo. Sozo. E essa palavra significa salvar, curar e libertar. Cristo veio nos salvar. Cristo veio nos libertar. Cristo veio nos curar. Nós precisamos ser libertos e curados, além de salvos. Amém? Todos nós somos salvos. Glória a Deus. Todos nós recebemos a salvação e viveremos eternamente com o Senhor. Mas muitos estão ainda acorrentados, aprisionados. E a igreja de hoje, a igreja do século 21, ela está influenciada por espíritos de Jezabel, de Apolion, de Leviatã. Nós vamos ver tudo isso. Raramente eu toco nesse assunto. Teve um tempo na minha vida que eu toquei muito nesse assunto, dei seminários em todos os lugares, igrejas, mas depois eu me calei. Mas agora o Senhor está dizendo para nós: devemos voltar de novo a este assunto, porque nós precisamos trazer cura, libertação para a igreja. Hebreus 12, 1 e 2, veja o que diz aí. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus, à direita do trono de Deus. Aleluia. Então veja, meus amados, o conselho, a orientação, a palavra, a doutrina que nós recebemos. Primeiro, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Os anjos são testemunhas. Testemunhamos para o outro. Lembra que o Senhor deu testemunho de Jó para Satanás. Vê o meu servo Jó. Estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunho. Então vamos fazer o quê? Deixar todo o embaraço. E voltando lá ao que nós lemos, 1 Coríntios 9, que Paulo diz: olha, aquele que luta se abstém. Aquele que luta não se envolve com coisas. Ele treina, ele sabe, se reserva, porque ele sabe que tem uma coroa para receber e tem um prêmio no final da corrida. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos começar hoje. E a primeira ministração que nós vamos começar vai ser sobre a batalha pelo destino profético. Você e eu temos
uma vocação. Nós temos um chamado. Nós temos palavras e profecias sobre nossas vidas. A Bíblia tem promessas sobre tua vida, sobre minha vida, sobre nossas vidas. Satanás quer quebrar essas promessas. Satanás, ele luta, meus amados. Ele quer derrubar, sabe? Quer quebrar. Não vou tocar aqui, mas apenas vou fazer menção. Quando Jezabel, ela é morta, quando encontram lá em Jezabel o cadáver dela, os cães tinham comido tudo. Só sobrou a cabeça, as mãos e a parte genitália dela. Aleluia. Sabe? E o espírito de Jezabel quer derrubar, sabe, tirar o alicerce, as pernas, fazer com que a igreja não caminhe, porque está escrito, irmãos, que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente com os seus pés. E Paulo diz, Romanos, que o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quando nós estivermos estudando sobre Jezabel, nós vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Então nós precisamos, aleluia, sabe, batalhar. Primeiro tomar posse do nosso chamado, da nossa vocação, das promessas que o Senhor tem para nós. Amém? Então vamos batalhar pelo destino que o Senhor nos deu, sabe, o alvo profético. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E é uma verdade que a gente não pode esquecer. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Romanos 8, 31 e 32, vamos usar muito a Bíblia. Romanos 8, 31 e 32, diz assim. Está lá. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Essa é uma palavra, meu irmão, de segurança. Na batalha espiritual você tem que ter uma segurança, uma certeza, uma firmeza. Aquele que treina, aquele que se exercita para a corrida, para o esporte, sabe? O trabalho de exercício, o trabalho que ele faz na sua, como é que chama o exercício? No seu treinamento, ele vai se sentir garantido de chegar ao final. Amém? E o soldado, ele não vai para a guerra sem antes treinar, sem antes, meu irmão, se exercitar, sem antes se preparar. E o que dá a certeza ao atleta, ao corredor, ao soldado, ao combatente? Aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece. O conhecimento te dá poder e ousadia. Diga, o conhecimento me dá poder e ousadia. Então se aproprie disso. Diz que estamos lendo aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor não poupou nem mesmo o seu filho, antes entregou por nós, entregou por mim. Aprenda a ler a Bíblia, sabe, como fosse para você, um livro escrito para você. Amém? Aprenda. Agora, o grande engano de Satanás é nos levar a acreditar que Deus é a fonte da nossa miséria e dor. Sabe? Ele quer, olha, estou sofrendo porque Deus quer que eu sofra. Eu estou passando por isso porque Deus quer que eu passe por isso. Claro que existe juízo, julgamento. E Paulo vai dizer lá, 1 Coríntios 11, que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não éramos julgados pelo mundo. Mas se nós julgamos a nós mesmos, não seremos julgados pelo mundo. Então muitas vezes cai sobre nós, sobre os cristãos, algum juízo. Mas esse juízo é para aperfeiçoar, para trabalhar, para quebrar, sabe? Para queimar, como eu estou repetindo aqui,
a palha do trigo. Mas Deus não quer teu sofrimento. Deus não quer tua dor. Aleluia. Deus quer você saudável. Deus quer você pronto. Deus quer você um guerreiro, uma guerreira. Deus quer você mentalmente saudável. Sentimentos. Nós vamos trabalhar aqui a cura dos sentimentos, a cura das emoções, sabe? Essa é uma tática diabólica, irmão. Nosso inimigo, ele quer fazer a gente acreditar que Deus esqueceu de nós. Isso não é de agora. Davi dizia: ó minha alma, onde está o teu Deus? Ó minha alma, onde está o teu Deus? Lá no Salmo, acho que é o Salmo 73 de Asaf, ele diz: quase me desviei de olhar para o ímpio prosperando. Veja se é Salmo 73, esse Salmo de Asaf. Vamos lá, vamos conferir aqui. Eu gosto de trazer a conferência. Aleluia. Salmo 73. É um Salmo de Asaf. Vai dizer: verdadeiramente bom é Deus. Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Aí, versículo 2, ele começa a dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Asaf vai dizer: quase que eu me desviei. Por quê? Porque ele começou a olhar, tendo inveja dos soberbos. Ele diz: olha, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto com os ímpios. Satanás quer desviar a tua atenção da graça, a tua atenção das promessas, a tua atenção da palavra, a tua atenção de Cristo, que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso tesouro. Aleluia! Ele é o nosso bem maior. Aí faz assim com o teu rosto, ó. Olha para cá. Aquele não está na igreja, aquele não é crente, mas olha só, tem tudo. Tem um bom carro, uma boa casa, tem um bom trabalho, não sofre de nada, tudo que ele quer ele pode fazer. Asaf, Xalamacuriana, diz isto. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele: não se acham trabalhos como outra gente, não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, pela soberba que cerca a eles, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, tudo mais. Aí depois a vaca vai dizer o seguinte: na verdade, versículo 13, em vão tenho purificado o meu coração, tudo mais. Mas ele diz: quando eu pensava assim, aí quando eu cheguei e entrei no teu santuário, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aí quando Asaf se aproxima de Deus, e o que eu estou fazendo aqui é nos trazer para aproximarmos de Deus, nos rendermos a Ele, nos encontrarmos com Ele em santidade, em graça, em pureza, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Porque quando nós não chegamos no santuário, nós vamos perceber o fim de todas as coisas. Nós vamos entender, aleluia, o nosso destino. Vamos entender o nosso fim e o fim deles. Você entende isso? Isso é uma tática de Satanás, colocar Deus contra o homem, encobrindo a palavra e o caráter de Deus. E mais do que nunca nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo essa tática funcionando. Por isso, o Senhor pôs no meu coração começar este seminário de batalha espiritual. Porque Satanás está aí, colocando Deus contra o homem contra Deus, cobrindo a palavra e o caráter. Alguns que não acreditam mais em Deus, estão na igreja, mas não creem mais em Deus, porque vem coisas aí, a blasfêmia dos ímpios, dos filhos de Belial, blasfemando, queimando Bíblia. Teve uma ocasião nos Estados Unidos, sabe, que pegaram Bíblia e jogaram fora. Uma repórter famosa dos Estados Unidos disse: eu não creio na Bíblia, todo mundo aqui, porque vocês querem nos forçar para... Umas jovens fizeram um protesto lá nos Estados Unidos. Elas diziam assim: meu irmão, nós amamos matar criança.
estavam defendendo o aborto. A menina falava que nós amamos matar criança. Sabe? Você vê como a coisa está acontecendo. Gênesis 3, 4 e 5. Gênesis 3, 4 e 5. Eu estou sentindo a graça do Senhor, meu irmão. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor me deu força para estar aqui hoje. Gênesis 3, 4 e 5. Aleluia. Mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a tentação. A serpente chega para Eva e diz: foi que Deus falou para você. Tu pode comer tudo? Ah, eu posso comer de tudo. Só não posso comer dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. A Eva diz: porque no dia que eu comer, o Senhor disse, se eu comer e tocar, eu vou morrer. Satanás diz: não é bem assim não. Ao contrário, Deus não quer que você saiba a verdade. Deus não quer que você saiba o conhecimento dele, porque se você souber, você vai ficar igual a Deus. E aqui está, meu irmão. Aleluia, uma tentação terrível que a gente vê até mesmo dentro da igreja. Pessoas querendo se igualar a Deus. E a gente vê muitos sendo idolatrados, muitos sendo ovacionados na igreja. Sabe o que é isso, irmão? Também é um outro lado. Satanás começar a culpar Deus, fazer com que a gente creia que Deus é culpado, levar a culpa em Deus, colocar a culpa em Deus, fazer de Deus um criminoso. O Senhor tem misericórdia do que eu estou falando aqui. O Senhor cubra-me com o seu sangue. Ah, Deus é muito mau. Deus é bom. Aí por outro lado diz: nós servimos um Deus bom, muito bom, Deus que é amor, que aceita tudo. Porque o Deus dos cristãos é um Deus mau. O Deus dos cristãos, dos crentes, não queremos esse Deus não, porque é muito mau. Tem ódio do bem. Discurso lá de ódio. Não é assim que eles estão falando? Aí confunde a nossa mente. Mas isso tudo é tática, é estratégia de Satanás. Mas em nome de Jesus, esse ministério, essa igreja não cai nesta onda, não cai nesta tentação, porque o Senhor é por nós. Se Deus é por mim, quem será contra nós? Aleluia. Antes Ele nos libertará, nos curará e nos fará ser mais que vencedores. Aleluia. Então, meus irmãos, nem tudo que acontece na face da terra, irmãos, é da vontade de Deus, do querer dele. É da sua vontade permissiva, ele permite. Porque o homem, ele tem a posse da terra. O homem tem a posse da terra. Salmo 116, se não me falha a memória, versículo 18, vê se aí, confere por mim, por favor. Salmo 116, aleluia. Diz que o céu dos céus são do Senhor, mas a terra deu ao homem. Não. Diz que o céu dos céus pertence ao Senhor, mas a terra ele deu ao homem. 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então ele nos deu essa terra. A terra nós tomamos posse dela. Então nós é que abrimos a porta da legalidade. Amém? Porque Jesus se fez homem. Porque o verbo, Deus se tornou homem, para se tornar homem, para ter legalidade, para cumprir a sua justiça, a sua palavra, de restaurar, de salvar, de curar, de libertar. Ele não veio em espírito, ele veio em carne, porque nós somos carne. Amém? Então nós temos a chave, nós temos o direito e damos legalidade ou não. Aí Satanás está encontrando legalidade, está encontrando, sabe, abertura. Às vezes até dentro da igreja ele encontra vaidade, presunção, orgulho, facção, divisão, rebeldia.
sabe, ira, tudo isto, ele está encontrando dentro da igreja. Isso é o que? Legalidade. E às vezes dentro da nossa casa a gente abre as portas e damos legalidade. Eu, como apóstolo, faço isso também. Às vezes dou legalidade. Nós damos legalidade. E Satanás vem e faz cirandinha. A gente precisa então estar pronto, aleluia. O bom soldado, aleluia, ele está pronto. E o Senhor tem chamado você e eu para sermos soldados. Eu tenho dito, vamos tirar a roupa de noiva e vestir a roupa de soldado, a roupa do camuflado, a roupa da guerra, a roupa da batalha. Amém? Meu irmão, 2 de Pedro 3,9. O Senhor está aqui presente, irmãos. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo está aqui conosco. 2 de Pedro 3,9. Aleluia. Já colocou lá? Obrigado. Está sendo mais rápido que eu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, quer que todos se arrependam. Para quê? Para ganhar salvação. Mas o que é que Satanás faz hoje? O espírito do engano, o espírito de Jezabel. Jezabel é um sistema de governo. O espírito do anticristo está agindo no mundo hoje. Está fazendo o quê? Está tirando a visão do homem, a nossa visão da humanidade de Deus, para rejeitarmos Deus. Porque Satanás quer a maldição, quer a derrota, quer que todos pereçam no inferno. Você entende isso que eu estou falando, irmão? Então, muitos vão para o inferno, mas não é da vontade de Deus. Aleluia. Também isso aqui significa, irmãos, que muitas coisas que as pessoas fazem, sabe, os passos que as pessoas dão, não são da vontade de Deus. E às vezes na igreja, a gente tem esse sentimento. Não, se eu estou passando por isso é da vontade de Deus. Não, foi da vontade de Deus. Irmão, você já viu testemunhos de crente dar? Que maravilha! Caiu na minha conta bancária 10 mil reais. Deus mandou. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Aí eu disse, rapaz, você precisa ir no banco perguntar de onde surgiu esse dinheiro. Porque de repente, já foi. Não, eu fui lá, mas saiu do nada. Foi Deus que mandou. Aí a pessoa achou uma carteira. Achei uma carteira com R$1.000. Mas está lá a identidade da pessoa. Pegou, Deus mandou. Acontece não. Isso é legalidade. Isso é legalidade. Fui pagar minha conta lá. Minha conta era R$100. Sabe? Era 98, eu dei R$100. Aí a moça me deu R$102 a mais. Opa, maravilha. Isso é legalidade, irmão. Você não pode ficar com aquilo que não é seu. O que é seu é seu. O que é do outro é do outro. Se alguém te deu 10 centavos, opa, peraí. Você me deu 10 centavos, por favor. Não leve para casa aquilo que não é seu. Você entende? Seja honesto. Porque se você faz isso, você está dando legalidade a Satanás. Amém? Glória a Deus. Agora, por que tudo isso, irmãos? Porque o homem recebeu liberdade de escolha. O ser humano pode escolher. Você pode escolher fazer o bem ou o mal. Vamos lá agora para Gênesis. Veja quando foi Caim e Abel. Aleluia, Jesus amado. Eu estou com vontade de dar os pulos aqui, eu não posso pular. É verdade. Caim e Abel, sabe?
os dois foram ofertar. Você conhece a história? Caim leva do fruto da terra e para ofertar ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos. Abel faz um sacrifício para o Senhor. Caim não, Caim tira das sobras. E houve inveja de Caim, tá? Porque Deus aceitou a Abel, a oferta de Abel. É no versículo 5, versículo 7, Gênesis 4, 7. O Senhor diz, não, o 6, começar do 6, tá, o 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, olha aí. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, aqui traz lições profundas nessa área de libertação. Primeiro o Senhor diz: olha, por que te iraste? Porque o teu semblante caiu. Pessoa feliz, contente, daqui um pouco, por alguma coisa que acontece lá. Sim ou não? Aí já muda. Teu semblante caiu. Aí o Senhor diz: cuidado, o pecado está na porta. Se você demole, ele entra e pega você. Queridos, se você demole, Satanás entra e pega você. Se você demole, os demônios entram e pegam você. Ah, mas eu não acredito que crente fica possesso de demônio. Claro que aquele que tem o Espírito Santo, o demônio não entra. Mas o crente fica oprimido. O crente fica influenciado. Vocês vão ver lá na frente. Estão entendendo? Então, não dê legalidade, não dê brecha. Não dê brecha. Vamos ver o que é que dá brecha lá na frente. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Diga bem comigo: Deus é bom. E diga: Ele tem um plano para a minha vida. Ou seja, Ele tem um destino profético para você, para cada um de nós. Por isso que Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e 10. Ei, rapaz, eu vou olhar, porque tu está numa rapidez maravilhosa. Isaías diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. Vamos ler, irmão. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e fará toda a minha vontade. Que maravilha, irmão, que maravilha, glória a Deus, diga amém, é isso, irmão. Lembre-se das coisas passadas. O que é isso que o Senhor está nos chamando para fazer? Lembrar do que Ele fez no passado, porque Ele é o mesmo. Lembre-se das coisas passadas, tá? Aleluia. Saiba disto. Veja como eu operei na antiguidade. Eu opero agora, porque eu sou o que era, o que sou, o que sempre serei. Amém? E veja, e o meu conselho, a minha vontade será firme, e farei toda a minha vontade. Deus cumprirá a vontade dele para as nossas vidas. Ele cumprirá a sua promessa. Ele cumprirá o seu propósito na sua igreja. A igreja é mais que vencedora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja é mais que vencedora. Essa passagem é muito significativa, irmãos, porque ela vai mostrar a intenção do céu, a intenção de Deus para nós. E o Senhor, através do profeta Isaías, vai dar instrução, tá? Para lembrarmos das coisas passadas. Quando tiver vindo o sofrimento, lembra que Deus visitou Jó, depois da luta dele. Ele deu em dobro, sabe? E que Jó permaneceu firme. Não blasfemou contra Deus, não se desviou dos seus caminhos, ainda que doeu, mas ele disse: o Senhor é por mim. Lembre-se das escrituras, das instruções que nós vemos na escritura, porque normalmente a gente esquece.
Porque a gente se concentra na dor, a gente se concentra na aflição, a gente se concentra, e ai. Quando eu digo nós, eu me incluo nisso aí também. A gente se concentra na dor, e esquecemos que o Senhor é o Senhor que nos socorre, é o Senhor de perto e o Senhor de longe. Amém ou não amém? Aleluia. Mas essa passagem, irmãos, onde nosso Pai vai dizer para nós, lembre das coisas passadas, Ele acrescenta desde a antiguidade, A palavra antiguidade aqui é olam, tá? Olam, no hebraico, olam, que significa eternidade. Olam quer dizer eternidade. E aqui a palavra antiguidade, desde o olam. Então, desde a eternidade, porque Deus é. Amém? E Paulo vai dizer que nós estamos nas regiões celestiais, irmãos. A dimensão que você e eu estamos não é essa terrena, igreja. O Senhor nos levou a uma dimensão celestial. Estamos na outra dimensão. Uma vez o pastor Cassiano trouxe uma palavra aqui que eu não esqueci mais. Ele disse dimensão e nível. Nós estamos na mesma dimensão, mas há alguns que estão num nível mais acima do que o outro. Ele até se referiu a um prédio, há pessoas que moram no mesmo prédio, mas tem uns que moram no primeiro andar e outros que moram na cobertura. O da cobertura está num nível maior do que o do primeiro andar. Da cobertura vê tudo, o primeiro andar só vê aquilo ali. Então nós estamos nessa dimensão, irmãos, mas nós precisamos subir de nível. Você entende? E para isso, esse seminário de batalha espiritual que o Senhor me deu, direcionou para trazer para nossas igrejas, porque eu estou fazendo aqui, eu vou fazer nas outras igrejas também, é para isso, irmãos. E eu espero que você veja em casa de novo, porque vai estar no YouTube, né? No canal, reveja isso aqui, porque é muito importante, tá? Então, meu irmão, significa, sabe dizer o quê? Que o propósito de eternidade Deus preparou para a nossa vida vai se cumprir. Satanás não vai vencer. As intenções de Deus a teu respeito vão prevalecer. O Senhor vai dizer lá a Jeremias 29:11. 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? O Senhor tem esses pensamentos maravilhosos sobre você. Então, meu irmão, entenda a intenção do Pai para você na mensagem de Isaías. O Senhor vai dizer, olha, lembrava das coisas passadas desde a eternidade. E continua, eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Então, no início, quando você se converteu, o Senhor já disse, o fim dele é a glória, o fim dele é a salvação, a vida dele, a vida dela é vida abençoada. O Senhor já abençoou e já profetizou na sua vida. Apóstolo, mas por que eu sofro tanto? Por causa de ilegalidades, por causa de situações que nos acorrenta. E nós precisamos receber libertação. Amém? Agora a pergunta é, como é que Deus anuncia o fim desde o princípio? Entenda, sendo Deus eterno, Ele opera além do tempo, sabe? Deus não está limitado ao ontem, ao hoje, ao amanhã. O hoje, para o Senhor, é o amanhã. O amanhã é o ontem. O Senhor, sabe? Por isso que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é eterno. Se daqui a 100 anos alguém for para o Senhor Jesus, é salvo, porque sacrifício eterno. Mas quer dizer também que Deus já terminou sua obra. Desde a eternidade o Senhor já finalizou, o Senhor terminou sua obra. A obra do Senhor já está terminada. Então o Senhor está controlando a história, Ele sabe de todas as coisas. Alguém já disse, mas por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus deixou Adão e Eva pecarem? Por quê? Porque o pecado trouxe a morte. O pecado de Adão, e até a nós que não pecamos como a semelhança de Adão, nós sofremos as consequências do pecado de Adão. Por que Deus permitiu? Porque já tinha uma solução. Amém? Diga glória a Deus.
Já tem uma solução. Ele anuncia o fim desde o princípio, desde o começo. Isso quer dizer, meu irmão, que você já é um produto pronto. Você já está finalizado. Amém? Veja só. As coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. E aqui há uma palavra profética, um destino profético, um projeto de Deus. O meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Você conhece a vontade de Deus para a tua vida? Você já descobriu a vontade de Deus para a tua vida? O teu destino? Amém? O Senhor revela-nos através das Escrituras. Ele está falando algo para nós, irmão, forte. Ou seja, eu tracei um caminho para vocês caminharem. Vai desse caminho. Veja o Salmo 67. O apóstolo está falando, não entrou ainda naquilo que eu quero saber, mas calma, eu estou dando firmeza, segurança, tá? Porque eu quero que você esteja aqui domingo pela manhã. Em nome do Senhor Jesus. Filmar também domingo pela manhã. Amém? Eu quero que você, todo mundo aqui, Salmo 67. Porque tudo é passo a passo, amém, irmão? Não dá para fazer isso aqui, vai ser muitas horas de estudo. Né? Eu até pedi para a Nicole vir. Nicole, eu quero que você venha para hoje à noite para assistir a palavra. Para que ela divulgue lá na Santa Cruz. Salmo 67. Diz que Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe. Para quê? Faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Se conheça Yadá, o teu caminho, a maneira de agir, a salvação de Yeshua. Porque isso acontecendo, a terra vai louvar o Senhor, a terra vai ver a bênção do Senhor e todos vão glorificar a Deus, vão se alegrar as nações. Então, quando o Senhor abençoa o seu povo, as nações se alegram. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Então, meus amados, entenda isso. Há uma obra já acabada. O Senhor já acabou sua obra. Aleluia. Há um produto finalizado. O propósito de Deus vai prevalecer. Ele fará toda a sua vontade. Diga amém. 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 Então, hoje, o Senhor quer que você entenda tudo o que Ele planejou para você, que Ele vai cumprir na sua vida, e não há nada nem ninguém que vai poder impedir. Só há uma pessoa que pode impedir algumas coisas acontecerem na sua vida. Quem é? Você mesmo. Mas aqui estamos para tratar desse assunto, para trazer libertação e cura. Amém? Com toda sinceridade eu pergunto aqui, quem acha que precisa de libertação, levanta a mão. Glória a Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela abertura, pela sinceridade. Porque nós vamos ver muitas coisas que nos prendem. O teu destino profético é inevitável. Diz para o teu irmão aí, o teu destino profético é inevitável. Aleluia. Efésios 2:10. Vamos para Efésios 2:10. Diz assim: porque somos feitura sua. Diga comigo, feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja só, a palavra feitura aí é poema no grego. Somos feitura sua. E a palavra poema sai a palavra poema. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus está dizendo, tu és o meu poema. Você não entendeu. Tu és a minha poesia. Né? Aleluia. Ele está te modelando, tratando. O Espírito Santo está tratando a igreja, preparando como uma noiva ataviada. Um poema, uma canção. Isso diz, tu és feitura, nós somos feitura dele, ele que nos criou, ele nos molda, nos modela, aleluia. É um poema cantado, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, você é um poema de Deus.
Aleluia. Somos feitura dele, somos seus poemas. Somos a vontade dele caminhando aqui na terra. O apóstolo vai dizer que os anjos gostariam de fazer isso, de ter parte disso, mas eles não podem fazer isso. E o texto diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais de antemão ele preparou para nós. Quando foi de antemão? Desde a eternidade. Amém? Desde a eternidade. Fomos criados em Cristo Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, entenda que há um caminho para nós seguirmos. Amém? Há um caminho já preparado. Então o teu caminho já está preparado, irmão. O Senhor te leva, sabe? O que diz o Salmo 23? Todo mundo conhece. Vamos para o Salmo 23. Isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos tempos, por longos dias. Veja o que Deus está falando aqui para você e para mim. Davi vai dizer: o Senhor me guia, Ele me refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Então há um caminho para você seguir, meu irmão. Satanás quer te tirar desse caminho. Os demônios, os espíritos territoriais, os espíritos, sabe, familiares, os espíritos aleluia, das maldições hereditárias, quer tirar você do caminho. Quer tirar, quer desviar. Quantas pessoas chegam na igreja e encontram aqui um coração aberto, o amor de Deus. Aí passa um mês muito feliz. Daqui a um pouco começa porque ele não sei, não deu vontade de ir, não deu vontade, aí começa, sabe? Por quê? Porque Satanás começa a lançar suas setas. Mas com você não acontece isso, porque você está aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. Há um caminho a você seguir. Você pode caminhar nesse caminho. O propósito de Deus vai permanecer em você. As obras que Deus preparou desde a eternidade para você cumprir, na plenitude dos tempos, sabe? Foi intenção de Deus para você aqui na terra. Por isso que a gente tem que entender, irmãos. Quando a gente decide seguir o caminho do Senhor, dizer não para o mundo, dizer não para as trevas, dizer sim, porque Paulo vai dizer que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas para o reino do seu amor, para que andássemos com ele. Então nada pode impedir esse caminhar, nada, para fazer a vontade dele. Agora é muito importante uma coisa aqui, irmãos: você ter uma visão da eternidade. Você entender, irmãos, que existe um caminho, um trilho, para você caminhar nele. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Então a palavra nos chama, pastor Herbert, para andar com Jesus, para andar com ele. E o que é que o mundo aí está chamando você e eu para andarmos? Jesus, não é isso que os crentes pregam, não. Jesus foi um grande profeta, um grande mestre. Não é isso? Então, se eu entendo a eternidade, agora olha para mim, começando no início dizendo o seguinte, que a gente precisa ajudar um ao outro. Lembra disso? Ajudar um ao outro. Agora escuta aqui, olha para mim e entenda aqui. Se eu entendo meu caminho na eternidade, eu devo entender também que o meu irmão também está no mesmo caminho. É muito importante essa visão, tá? Importante mesmo. Ver nas pessoas, tá? Uma perspectiva da eternidade. Vocês estão entendendo? Então, quando a igreja sai para evangelizar, ela sai para batalhar. Quando a igreja sai para pregar o evangelho, ela sai
batalhar. Quando a igreja sai para missões, sai para batalhar. A coisa é tão séria, meu irmão, que 20 anos atrás, missionários na Amazônia, entre tribos indígenas e tudo mais, era normal. Depois que começou as trevas a tomar conta do Brasil, começou a dizer, não, os índios precisam viver a sua cultura, vamos expulsar. Aí a FUNAI começou a expulsar missionários, tá? Até tribos, meu irmão, que sacrificava criança, lá no Maranhão, por exemplo, lá tinha tribo que, sabe, no Amazonas, que a criança nascesse com algum defeito, abria uma vala e ali fazia um ritual, e ela viva era morta. Não, isso é normal. A lei é uma outra coisa. Aí começou a tirar, sabe? Porque a palavra de Deus, quando chegou lá, os ticunas, por exemplo, uma nação indígena que foi convertida ao evangelho, e mudaram toda a situação deles. Mas as trevas não queriam isso. Então vocês estão com a luta. Mas quando eu olho, escute, quando eu olho para uma pessoa e vejo que é uma perspectiva de salvação, da eternidade para aquela pessoa, aleluia, eu vou trazer, vem para o caminho, vem para Jesus. Amém? Você entende isso? Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que vocês comigo, vamos olhar agora a figura de uma pessoa que tinha um destino profético. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 ao 20. O endemoniado de Gadareno, né? Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Ele, saindo do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Olha a força. E os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Que violência, irmãos, que violência. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Veja a figura desse gadareno, desse pobre coitado. Deixa por aí, tá? Demoniado, possesso, força descomunal. Todo mundo tinha medo, ninguém se aproximava. Aí quando ele vê Jesus, ele corre para Jesus. E faz o quê? E adorou. Mas havia um destino profético para ele? Havia salvação para aquele homem? Você imagine comigo as pessoas que o conheciam. As pessoas da região de Gadara. O que é que eles pensavam daquele homem? Queriam logo matá-lo. Vai logo para o inferno. Porque não tem esperança, a pessoa não tem salvação para esse cara, não. Terrível. Ele perturba demais aqui. Mas Jesus, quando ele disse, legião meu nome, porque somos muitos, então rogaram que não deixasse ele sair daquela província. Não me tira daqui. Por que aquele demônio estava naquela província, irmãos? Porque ele queria permanecer naquela província. Porque havia ali legalidade para sua permanência. Veja o texto. E andava pastando um monte grande mandado de porco, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para quem temos nele. Jesus então lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a maná se precipitou para despender abaixo do mar, e afogar-se do mar. E, versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade o que aconteceu. Saíram muitos a ver o que tinha acontecido, e foram com Jesus e viram os demoniados que estavam ali. E os que ali estavam, tinham visto, contaram o que aconteceu, os demoniados, e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. Versículo 17. Você está entendendo, irmão? Um homem possuído por uma legião de demônios. Jesus liberta, cura.
E o pessoal da redondeza disse: sai daqui, não queremos você aqui não. Você entendeu? Que uma igreja, quando se levanta para fazer guerra espiritual, quando a igreja se levanta para combater os poderes das trevas, os principados das potestades, o pessoal vai se levantar: não quero você aqui não, sai daqui, sai, vocês estão perturbando, estão tendo meu ganho. Paulo chegou, aleluia, em Atenas, e pregou lá em Atenas, e muitas pessoas se converteram, sabe, e deixaram de comprar os ídolos que fabricante, lá em Atos, tá? Aí quando aqueles comerciantes percebeu que seu ganho estava indo embora, rapaz, se reuniu lá com todo mundo, ficaram 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, tira esses caras daqui, porque esses caras daqui querem perturbar o nosso negócio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? De quem eu estou falando? Quem está entendendo realmente quem eu estou falando? Posso ser claro? Não, né? Não faz isso não, porque vai acabar nosso negócio aqui. Vai acabar nosso negócio aqui. Não, vamos combater aquela igreja. Vamos combater aquele povo. Porque se vir o avivamento sobre Marcílio Dias, o negócio vai embora. Mas essa igreja ama Marcílio Dias, porque Deus ama Marcílio Dias. Amém, amém, aleluia, 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 aleluia. Porque a gente precisa ver as pessoas como Deus vê, irmãos, tá? Nós devemos enxergar as pessoas como Deus enxerga. Dentro do processo, esse homem era um homem endemoniado, mas não era o destino profético de Deus para ele. Deus tinha um destino para ele diferente. Quando você vê pessoas assim, olha, Deus tem um destino diferente para essa pessoa. Eu vou insistir, eu vou anunciar, eu vou pregar. Enquanto olhamos para as pessoas, sabe, nos processos de limitações, dos problemas, das aflições, das complicações, a gente, sabe, vai perder. Mas quando a gente começar a olhar numa perspectiva de eternidade, a gente muda. Aleluia. Jesus podia dizer para ele: não tem mais esperança para você não, sabe, vai embora daqui. Mas Jesus não, ele foi ali para libertar aquele homem em Gadara. Amém? Ele foi ali para libertar aquela única vida em Gadara. Aleluia. Não ficou lá porque não permitiram. Sai daqui. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu dou autoridade para vocês permanecerem. Eu lhes autorizo, lhe dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então ninguém te tirará da tua posição, ninguém te tirará de onde eu te coloquei. A porta que eu abri não se fechará. Igreja, entenda isto: o Senhor nos dá autoridade, porque agora o Senhor é Senhor de todas as coisas. Amém? Mas essa passagem vai nos revelar, irmãos, o destino profético da vida desse homem aqui, o gadareno. Quem era o gadareno? Era a pessoa que vinha de Gadara. Amém? Jesus, ele vai entrar no território, vai encontrar com ele. Veja só, ele estava no território por causa de uma pessoa. A gente tem que entender, Jesus foi ali por causa dele. Muitas vezes Deus nos leva em determinados lugares. Aqui me vem agora que Filipe estava pregando com a multidão. Filipe estava vendo a glória de Deus. De repente o Senhor tira Filipe, diz: Filipe, vai para a estrada de Gaza, lá deserta. Filipe sai do meio da multidão, vai para um lugar deserto. Por quê? Porque ali ia passar um homem, um administrador da rainha da Etiópia, de Candace. E Filipe ia evangelizar, aquele homem ia ser batizado. O evangelho ia para a Etiópia. Às vezes o Senhor nos tira de um lugar para levar para outro, para salvar uma pessoa. E aquela pessoa, meu irmão, vai ser instrumento de Deus para salvar milhares. Você entende? Então, irmão, o Senhor foi lá. E mesmo cada mulher samaritana.
O Senhor vai na mulher samaritana. E aquela mulher levou o evangelho para os seus parentes. Isso me dá alegria e me dá fortalecimento de dizer: Senhor, aqui estou eu, faça de mim a tua vontade, me leva onde o Senhor quer que eu queira ir. Os teus caminhos são os meus caminhos, há uma trilha para eu caminhar, um caminho para que eu possa percorrer. Então, Senhor, eu quero caminhar, eu quero percorrer nesse caminho. Amém? Esse homem morava em sepulcros, também nos montes. É importante a gente observar os detalhes, irmão, para entender o destino daquele homem, tá? Quando Jesus ele entra em Gadara, esse homem vai ao encontro de Jesus, mas estava possesso. Amém? E os demônios dizem para Jesus: não me perturbe, não me perturbe. Por quê? Porque Jesus disse: sai dele, sai demônio. Jesus perguntou o nome do demônio: qual é o teu nome? Ou seja, qual é a força espiritual que está aí? Quem é que está oprimindo ele? Então isso aqui nos dá uma lição, irmão. É importante a gente conhecer as forças que estão oprimindo pessoas, e às vezes oprimindo e querendo nos desviar e querendo nos trazer trevas, opressão. Você está entendendo? É importante você saber. Por isso que lá no início eu falei que a humildade é um dos, dos requisitos para a libertação. Porque muitas vezes a gente apresenta, algo, e uma pessoa soberba diz: não é isso não. Mas é importante isto. O demônio disse: sou uma legião, tá? Legião é um termo usado pelos soldados romanos naquela época. Os soldados romanos usavam legião, que é um batalhão, batalhão, que era mais de 6.000 homens. A pessoa, 6.000 demônios numa pessoa, como é que pode? 6.000 demônios no corpo de uma pessoa? Tinha demônio até lá nos cabelos, nas unhas. Imagine uma pessoa, por isso que era tão forte. O poder das trevas era grande na vida daquele homem, irmão, grande demais. Ninguém conseguia impedir ele. Agora a gente precisa entender aqui, discernir alguma coisa interessante. Diga comigo: discernimento. Repita: discernimento. Eu vinha conversando com a Nicole no carro, eu falava: a igreja precisa de ter o dom de discernir espíritos. A gente precisa ter discernimento para as coisas. Olha só, o tamanho e a força do teu inimigo vai revelar o tamanho e a força do teu destino profético. Eu vou repetir: o tamanho e a força do teu inimigo vai revelar o tamanho e a força do teu destino profético. Quanto mais te ataca, quanto mais teu inimigo te lança, quer te derrubar, mas o teu destino é grande. O teu destino é grande, irmão. Então, para um destino profético grande, a gente vai enfrentar inimigos grandes. Por isso que uma igreja apostólica enfrenta inimigos terríveis. Por isso que um apóstolo que está na sinceridade, na santidade, no caminho de Deus, enfrenta um destino terrível. Ontem eu fiquei de manhã até meia-noite com minha mãe no hospital. Eu confesso a vocês que quando eu acordei, eu olhei para ela, eu pensei que ela estava morrendo, chamei a SAMU. SAMU foi em casa buscá-la, resgatá-la. Eu estou aqui só a graça do Senhor. Desde sexta-feira passada, desde semana passada, que eu estou aqui com dores que não aguento nem andar. Sério, nem andar. Mas a minha força é do Senhor. Porque eu sei que tudo isso aí, tem um propósito. Eu sei, Senhor, amém, glória a Deus, não tem problema, porque minha força vem do Senhor, aleluia, glória a Deus. Esse homem vai encontrar, uma legião. Então, para entender o destino profético desse homem que está aqui, vamos considerar algumas coisas, alguns detalhes na vida dele. Primeiro, a força é uma característica marcante dos guerreiros. O guerreiro tem que ter força. Amém, amém? Tem que ter força. E a fé
é uma característica marcante, essencial para os vencedores. Então, força e fé. Diga comigo, força e fé. É preciso ter força, guerreiro, fé, para vencer, tá? Então, na cultura hebraica, o nome de uma pessoa, ela fala de quem é a pessoa, amém? Vai refletir a essência da personalidade da pessoa. Jacó, Isaac, Abraão, Mara, né? Sara, tudo. Débora, vou usar Débora, porque Débora quer dizer o quê? Abelha, abelha é o quê? Qual a característica da abelha? Débora é trabalhadora? Terrível, trabalhadora. Pois é, tá? Por isso que na cultura hebraica, os pais esperam 2, 3 anos para, sabe, colocar o nome na pessoa. Tá? A palavra Gad, de que vem de Gad, né? A palavra Gad, porque é um dos descendentes de Jacó, significa tropa. Gad, tropa. Entende? O Gad, Gadara, o Gad, tá? O tropa. Vocês estão vendo, irmão, que às vezes a gente coloca o nome nos nossos filhos e a gente nem sabe por que está chamando assim. Rafael é cura, né? O Senhor te cura, né? Gad. Por que Jacó colocou esse nome no menino Gad? Porque ele tinha característica. A gente vai ver, irmão, lá em Gênesis. Vamos para Gênesis agora. Gênesis 49, 50. Deixa eu ver aqui. Gênesis 49. Jacó vai abençoar seus filhos. E vai dizer a cada um como ele era. Eu não vou ler aqui porque o tempo já está, são 9 e 10, 9 e 8. Tá? Mas coloca nome dos seus filhos. Tá? E Jacó vai transmitir para eles aquilo que eles seriam. Tá? Judá, te louvarão os teus nomes. Os teus irmãos vão te louvar. José, né? O sétimo vai ser de Judá. Zebulon, tudo mais, Dan, Naftali, tudo isso aqui. E por que Jacó põe o nome de Gad em Gad? Porque fazia dele uma pessoa única. Tropa, força, guerreiro, entende? Segunda Crônica, 1 Crônica 12:8. Ai, Jesus amado. 1 Crônica 12:8. A gente vai ver de onde veio os gadarenos. Já está ali? E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto. Varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como costas sobre os montes. Os gaditas eram homens valentes, de guerra, armados. Versículo 14, põe o versículo 14 aí. Versículo 14. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Olha só. Leia comigo a última parte. Um dos menores tinha um cargo de 100 e o maior de 1000. Amém? Ou seja, o menor valia 100 e o maior valia 1000. Queridos, olha para mim. Eu estou falando de destino profético, de um propósito profético. Aquele demoniado gadareno tinha uma legião de 6.000 demônios. Vocês estão vendo muitas vezes, irmãos, presta atenção no que eu estou falando agora. Você foi chamado por Deus, tem uma unção sobre você, tem um poder sobre você, uma autoridade sobre você, um propósito sobre a tua vida, tem a graça de Deus sobre você. Aí o diabo diz: opa, eu vou imitar, eu vou colocar coisa nele e vai, veja só. A gente está vendo isso aqui. Quantos cantores se levantam na igreja? A igreja sempre gerou cantores e cantoras. Sim ou não? Elton John. Não, Elton John não, aquele dos Estados Unidos, roqueiro.
Elvis Presley nasceu na igreja. Hills, igreja. Aquele dançarino Michael Jackson, igreja. Aqui mesmo, igreja. Uma voz maravilhosa. Opa, essa voz não faz. Recentemente, um garoto, né, se levanta aqui, todo mundo, opa, maravilha, tá, o menino agora saiu do armário. Vocês estão vendo? Está entendendo, irmão? Então, cuidado, porque Satanás vai te oferecer, vai querer oferecer coisas, porque o Senhor olhou para você e disse: este é meu guerreiro, este é meu ministro, este é o meu valente. Porque os gaditas não eram apenas soldados, eles eram generais, pela capacidade deles. Amém? Tinha uma força extraordinária para a batalha, irmão. Eram homens de guerra, valentes, guerreiros. Deuteronômio 32, 33, 20 e 21. Já estou chegando ao final desta primeira parte aqui. Deuteronômio 32, 20 e 21. 33, 20 e 21. Veja só o que diz aí. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porque ali estava escondida a porção do legislador. Pelo que veio com o chefe do povo, executou a justiça do Senhor e os seus justos para com Israel. Habitava com a leoa. Leão ruge. Amém? Diga comigo, leão ruge. Fala, uá! Fala, uá! Agora diga para o teu irmão: mas a leoa caça. A leoa caça. Quem caça é o leão ou é a leoa? Por isso que diz que a leoa se posiciona estrategicamente, irmãos, atrás da presa. Quando o leão está rugindo, tá? A presa tomou outra direção. A leoa está aqui, estratégica. O leão está aqui. Aí a presa corre para cá. Quando corre para cá, quem está? A leoa. Tá? Aleluia. Ou seja, corre na direção da leoa. Os gaditas estavam prontos, irmão, para despedaçar a presa. Eles estavam prontos para tomar uma posição de chefe, porque eles são chamados para isso. Eram homens valentes, força de gazela para correr, sabe? Moravam com a leoa, despedaçar a presa. Agora eu pergunto aqui: quantos leões existem aqui? Amém? Quanto Gade, tá? Uma tropa, ele vai batalhar, irmãos, ele sai vencedor. Quando Jacó ia liberar o destino de cada um, lá em Gênesis, tá? Ele falava dos filhos, dava uma palavra profética. E eu estou dizendo aqui para você: estou liberando uma palavra profética da tua vida agora. Você crê no teu apóstolo? Em nome do Senhor Jesus. O Senhor te chamou para ser valente, para ser guerreiro. Apóstolo, o senhor está falando do demoniado de Gadara, o gadareno? Eu falei agora há pouco. O destino daquele homem não era nas mãos de Satanás, não era nas mãos daquela legião de demônio. O Senhor foi lá liberar o destino dele. Aleluia! O teu destino, meu irmão, está em Cristo Jesus. E a tua força é o Senhor Jesus. A tua força é o Senhor Jesus. Aleluia! O propósito de Deus na tua vida vai prevalecer. E o Pai vai fazer a vontade de Deus na tua vida. Então, irmão, os gaditas eram valentes, cara de leão. Quantos leões tem aqui? Faz uma cara de leão aí. Aleluia. Agora, o gadareno, irmão, era chamado como um homem de guerra, valente, cara de leão, ligeireza, chefe de exército, força extraordinária. O menor valia 100 e o maior valia 1000. O destino profeta dele não era ser um endemoniado. Aquele gadareno não era, o destino dele não era ser um cara possesso endemoniado.
era muito mais. O Senhor usaria aquele homem para fazer, aleluia, milagres e maravilhas. O Senhor usaria aquele homem para mudar vidas. Você está entendendo? O Senhor, quando te salvou, Ele olhou para você e disse: Jorge, você não é um alcoólatra, você não é um cachaceiro, você é um homem de Deus. O teu alimento é a palavra, a tua bebida é água pura, aleluia, glória a Deus. Então eu te salvo, assim também Vanderlei, eu te salvo, porque o teu destino é outro. Você entende isso, irmão? Concluindo essa parte aqui, a gente tem o costume de tratar as pessoas e sentenciá-las pelos processos que estão passando. Você está entendendo? A gente tem o costume de olhar para a pessoa, está passando por um processo, a gente logo qualifica aquela pessoa, tá? Mas nós devemos enxergar além. Diga para o seu irmão: veja além. Veja além. Quando todos olhavam para aquela pessoa como endemoniado, Jesus olhou para ele como um descendente de Gade. Amém? É um processo que não vale nada. Jesus disse: não, esse traz as marcas dos gaditas, dos valentes, dos guerreiros. Olha para o teu irmão, vê o que você vê nele aí. Olha para ele, vê o que você está vendo nele aí. Eu vejo no Manuel um guerreiro, eu vejo no Manuel um homem de Deus, uma força de Deus, aleluia. O processo vai acontecer, meu irmão. Amém? Então, talvez hoje você se veja alguém complicado, problemático, complexo, sabe? Talvez você se olhe e veja, talvez está passando por um processo, meu Deus do céu. Sou uma pessoa doente. Sou uma pessoa que não consigo nada. Talvez você pense assim, mas vou dizer aqui, esse não é teu destino, não. Não é teu destino, não. Amém? Se alguém for falar para você, você diz: nossa, você não sabe quem eu sou. Não sabe quem eu sou. Então, meus irmãos, eu convido você para estar domingo pela manhã aqui, para darmos continuidade nesse estudo que é muito forte, porque coloquei bases, estruturas de promessa, para que a gente pudesse ficar firme nas palavras, tá? E nós vamos agora começar a ter entendimento para termos encontros de libertação e cura, em nome do Senhor Jesus. Porque esse momento você vive apenas um processo, talvez uma luta, né? Como estamos passando, a coisa toda, processo. Deus tem um plano na tua vida. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.